A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, amado irmão e irmã, professor, professora ou aluno da Escola Bíblica Dominical que acompanha este segundo trimestre de 2022, onde estudamos o tema Redescobrindo a Missão da Família. E, neste momento, estudaremos a lição de número 3, cujo tema é Os papéis dos membros da família, o marido. Então, o foco desta lição será no papel desenvolvido pelo marido. Estou acompanhado hoje de dois nobres companheiros, servos de Deus, esposos, pais e até avô, né? Para compartilhar aí um pouco deste tema. Junto com você, nós já iremos meditando nesta lição que teremos nessa semana em cada uma de nossas escolas bíblicas. Os nossos amados irmãos, hoje é o irmão Adairton, pastor ali em Jardim Las Vegas, nosso irmão Diácono Luiz, ali em Pintacilgo 1. Quero que você acompanhe conosco o texto-chave e o para refletir da lição, que diz assim, o texto-chave está em Efésios, capítulo 5, versículo 28, que diz, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Para refletir, diz, o homem é o provedor e protetor. A segurança da esposa e filhos estão nas mãos do marido. Assumir essa responsabilidade traz segurança para toda a família. E também que você acompanhe a leitura bíblica em classe da nossa revista, que está ali em Efésios 5, do 23 ao 28, e primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém, queridos? Estudaremos nessas 3 lições uma sequência sobre os papéis dos membros da família, sendo uma sobre o marido, outra sobre a esposa e depois uma sobre o papel dos filhos. Lembrando que é extremamente necessário e importante esse tema, onde cada membro saiba a responsabilidade que tem que exercer, o seu papel a realizar para que essa entidade familiar esteja estabilizada, estruturada, seja bem-sucedida de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo próprio Deus, pois Ele é o autor, o criador da família, Ele que sabe o que é melhor para a família e determinou na palavra, que é o manual do fabricante, quais são os princípios e critérios que realmente fazem com que essa família seja bem-sucedida, esteja estável, segura, seja em todos os seus aspectos emocionais, espirituais, físicos, e de relacionamento, em todos os aspectos, depende dos princípios de Deus sendo obedecidos. Então, nós vamos já observando aqui que o tópico primeiro já vai falando sobre esse papel compartilhado. Então, já passando aqui para o nosso irmão Luiz, para comentar já a partir já desse tópico primeiro. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer novamente estar presente aqui, compartilhando mais um pouco da revista bíblica do estudo, né? E como foi falado, papel compartilhado. Nós percebemos desde o início lá de Gênesis, na criação, o homem já recebeu o seu papel. Mesmo antes de Deus criar a mulher, e mesmo antes de Deus definir
que o homem teria sua companheira, ele formou o homem e criou esse homem e falou: agora eu plantei um jardim, você vai lá, cuida e faça o arado dele, faça todo o plantio necessário, tenha todo esse trabalho. Então, dois trabalhos básicos cuidar, quer dizer, proteger, tirar tudo aquilo que pode atrapalhar esse jardim de progredir e, ao mesmo tempo, arar esse jardim para que ele produza e produza cada vez mais. Então, dentro do papel compartilhado da família, está incluso isso aí também. Ele tem o papel de proteger e também de fazer com que haja um crescimento na família. E como que faz esse crescimento? Quando ele vai trabalhar na criação dos filhos, no sustento do lar, na sua obrigação como um sacerdote, ele como sendo um homem provido da autoridade de Deus, isso baseado na família cristã. Nós não podemos confundir entre família cristã e família não cristã. Nós estamos aqui trabalhando família cristã. Então, as bases bíblicas, como o nosso pastor Eden disse, né, o manual de instrução está aí. E o manual de instrução é para a família cristã, ou aquela família que segue os preceitos divinos. Então, o papel fundamental compartilhar apesar dele ter a sua função, ele compartilha, quer dizer, ele divide parte dessas funções, fazendo com que cada um dos membros da família se sintam importante na formação também da família. Cada um deles tenha o seu papel fundamental e ele vai trabalhando isso e ele vai ter essa autoridade sobre ele. Esse é uma das questões do papel compartilhado. Então nós vamos aqui no tópico A, né? O primeiro tópico, subtópico, a formação dos filhos. Lembrando que o padrão divino é uni-los e determinar que seja uma só carne. Então, eles são uma unidade, né? Uma unidade onde eles são responsáveis por formar filhos, eles são responsáveis em este lar esteja edificado com sabedoria, eles são responsáveis em cuidado mútuo, ajuda mútua, né? Então, um é responsável em levar felicidade para o outro, pensar no outro, né? Então, são papéis onde nenhum está com a responsabilidade total, nem deve deixar tudo para o outro, né? Mas em realmente um entendimento. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala para os maridos coabitar com elas com entendimento, né? Então, olha, que haja um entendimento, para compreensão, para que haja uma harmonia. Então, toda essa harmonia no lar vai depender, sim, né, desse discernimento, compreensão, companheirismo, né, para que seja uma unidade que cresça junto, avance junto, né? Então, já passando também, pastor Adairton, já prosseguir. A paz do Senhor Jesus, é um grande prazer estar mais uma vez aqui, ladeado desses grandes homens de Deus, né? E podendo falar de um tema tão gostoso, importante, urgente e necessário, que é o tema da família, né? E hoje nós estamos falando sobre os papéis dos membros da família, né? É importante nós destacarmos que, diante de Deus, todos os membros da família têm um igual valor. A única diferença que existe entre os membros da família, ou seja, marido, esposa, filhos, é justamente a questão dos papéis que estes desempenham, né, na dinâmica do ser família. Acredito que seja importante destacarmos também que essa palavra família, em termos bíblicos, tanto veterotestamentários quanto neotestamentários, tem uma abrangência muito grande, né? Se refere não só aos filhos, mas aos netos, aos bisnetos. Então, o conceito de família bíblico era um contexto muito amplo. De forma que nós estamos falando aqui sobre o núcleo familiar, né? A base familiar, que é justamente, né, o esposo, a esposa com os seus filhos. E dando aqui um destaque à questão do esposo ou do marido, né? O nosso comentarista aqui, como bem colocou o nosso irmão Luiz, né,
ele destacou que o marido, além de ter o seu papel particular enquanto homem, ele tem papéis que são compartilhados. Compartilhados com quem? Compartilhados com a esposa e alguns até compartilhados com os próprios filhos, como nós vamos ver aqui no decorrer dos subtópicos que o nosso comentarista trabalhou aqui nesta lição, quando primeiramente ele fala que um desses papéis que o marido compartilha é a formação dos filhos, né? Com quem o marido compartilha esse papel? Com a esposa, com a sua companheira, né? Com a sua adjuntora. A adjuntora é aquela que está do lado compartilhando da missão. E uma das missões do homem é formar os filhos. Quando nós falamos da formação de filhos, nós não estamos falando apenas de uma formação técnica, né? Ensinar os filhos uma profissão, né? Apontar os filhos o caminho do estudo. Nós estamos falando também de uma formação emocional, nós estamos falando principalmente de uma formação espiritual, né? E tendo essa dinâmica em mente, né? Essa visão, digamos assim, mais integral, né? Do ser dos filhos, o esposo, juntamente com a sua esposa ou o marido, né? Com a sua companheira, devem sim compartilhar, né? Essa missão, essa responsabilidade de ajudar na formação dos filhos, ajudar no crescimento dos filhos. Um grande problema que existe nas famílias modernas é que muitas vezes o marido fica jogando essa responsabilidade para a esposa. E em alguns casos, a esposa fica jogando essa responsabilidade para o marido. E às vezes isso causa um problema muito sério, né? Na formação dos filhos. Por isso que é importantíssimo o marido entender que ele precisa compartilhar com a sua esposa essa missão de influenciar na formação, na educação dos filhos. E quando há negligência nessa parte, os prejuízos são, irmãos, muito grandes, muito grandes. Muito importante, né, esse alerta, né, do pastor Adairton, que os prejuízos são grandes, porque a ausência de um ou a omissão de um deles, né, os efeitos são terríveis, né? E nós encontramos até nas páginas das Escrituras homens até de Deus que eram intensos numa área e ausente na família. Por exemplo, Davi. Então ele foi intensamente ativo, envolvido no reino, em governar, em guerrear. E aí o resultado na sua família, da sua ausência, foi lamentável, ao ponto de ter filhos ali entre si, se matando, e um deles se revoltando contra o próprio pai para usurpar o seu trono, e ali coisas terríveis acontecendo no seu lar. Então a gente vê que foi um homem que era intenso numa área, né, até um servo de Deus, mas ausente. Então até um perigo de alguém, não, mas eu sou muito dedicado nas coisas de Deus, mas pode trazer prejuízos a falta de assumir esse papel no seu filho, né? Outro, por exemplo, que não exerceu ali tão corretamente, o sacerdote Eli, quando seus filhos já estavam tratando de qualquer maneira as coisas de Deus, ele não repreendeu, ele não atuou, ele deixou ali solta, né, a corda para eles fazerem o que quiserem, e aí também foi repreendido por Deus por isso. Então, lembrando do papel compartilhado que é da mulher, do homem para com os filhos, né, o homem deve saber também que não é dever nem responsabilidade da escola, que a escola leva só informação, conteúdo, mas o dever continua sendo dele supervisionar isso, incentivar isso. Não é dever somente da igreja. A igreja que ensina ele.
não somente a igreja. A igreja vai trazer um apoio espiritual e bíblico, mas ele deve ser um exemplo, uma referência, um incentivo. E a própria palavra de Deus diz e manda para o pai ensinar o filho. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7, diz: essas palavras estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Ou seja, o pai tinha que transferir o que ele conhece de Deus para o seu filho. E também, muito menos ainda, a formação não pode ser da internet. Porque o pai é ausente, de repente a mãe trabalha também está ausente, acaba sobrando, olha, quem ensina alguma coisa e põe alguma coisa na cabeça do filho é a internet. O que falar, ele acredita, o que ele está vendo todo dia de um influenciador, youtuber, é o que está formando ele, o que está fazendo ele crescer, com toda aquela influência mundana. E se os pais não supervisionarem isso, vai ter muitos prejuízos também. Sim. Esse prejuízo é desde o início. Bem lá atrás já acontecia isso, né? Nós podemos citar, alguns anos atrás, até na minha infância, nós chamávamos de babá eletrônica a própria TV, porque existiam os programas infantis e o pai e a mãe preferiam deixar a criança sentada de frente a uma televisão assistindo um programa infantil, onde se ensinava todo tipo de coisa. E a educação básica do pai e da mãe, aquela orientação, não existia. O prejuízo também acontece quando não há um acordo entre o papel compartilhado. Então, o que é compartilhar? Você tem uma certa autoridade, a mãe tem a sua autoridade, o pai determina, o pai determina determinadas coisas, na verdade, o homem é o poder de decisão. Então, às vezes, eles determinam certas coisas, a mãe contraria essa definição e isso começa a trazer prejuízo também. Esse é o papel compartilhado. Então, na criação do filho, tem que haver uma concordância uníssa entre pai e mãe, para que o filho saiba que há uma concordância entre eles, que a palavra final é do pai, que o ensinamento que a mãe tem está de acordo com o ensinamento do pai, o que o pai está ensinando está de acordo com o que a mãe ensina. Então a criança vai criando caráter, vai criando formas, isso tanto é para a mulher como para o homem, né? A criança mulher, a criança homem, e ela vai percebendo isso. E não somente isso, uma certa oportunidade, um testemunho, diz que a menina pergunta para o pai, durante um casamento, por que o pai que entrega a noiva para o noivo? E o pai simplesmente respondeu para ela o seguinte: esse papel vem desde o início. Por quê? Porque toda autoridade que a mulher, que o pai exercia sobre a filha, ele está transferindo para o marido. Então, é como se ele tivesse, até aqui eu cuidei dela, até aqui foi o meu filho, agora vocês são um só casal, e o cuidado dela e a autoridade máxima vai ser você. Então você tem esse papel. Então mas aí o homem tem o papel de compartilhar também isso aí na formação dos filhos. Então bem dito o irmão Éden, quando ele disse que nós somos um ser que convivemos em harmonia, mas essa harmonia ela tem que ser feita onde a base principal, que é sempre falado na Bíblia, mas a base principal é o amor. Quando há o amor, há equilíbrio. Quando há amor, há a compreensão. Quando há amor, existe algo que Deus coloca em nós, que é a forma de nós nos entendermos, nos encaixar de tal maneira que faz com que nós possamos crescer. Então, essa base da família faz com que os filhos aprendam isso dos pais. Outra coisa muito importante a se destacar acerca desse papel compartilhado na formação dos filhos é que o marido não pode querer que a sua influência sobressaia da esposa e nem a esposa do marido, né? O marido não pode querer desfazer a educação, os conselhos que a esposa dá, e muito menos a esposa desfazer aquilo que o marido fala, ensina para os seus filhos, né? Uma das causas de muitos problemas, né,
na família e até que atrapalha o relacionamento conjugal é justamente quando o esposo fica nessa guerra com a esposa, né? Qual dos dois vai sobressair a sua opinião, né, diante dos filhos, né? Então é necessário que tanto o marido quanto a esposa entendam, compreendam que essa missão ela é compartilhada e ela só tem sucesso se houver um respeito mútuo, né? Se houver realmente uma palavra que eu gosto muito, né? Se houver uma cumplicidade, né? Nesse afã de influenciar na formação dos filhos. E falando então na revista desse tema sobre redescobrindo a missão da família, então são desafios que as famílias têm e muitas vezes também diante de pressões da sociedade. Então, mais trabalho, mais atividades, mais compromissos, e aí uma coisa que pode surgir são omissões com desculpas ou com pretexto de que tem muitas responsabilidades. Por exemplo, né, estamos falando hoje de marido, então ele é esposo, ele é pai, ele é cidadão, ele é profissional, ele é obreiro, e aí ele tem tudo isso, aí vai falar, não, então não tenho tempo de sentar e conversar com meu filho. Não tenho tempo de tirar um tempo para estar com meus filhos. Não tenho tempo para parar e dar um aconselhamento. Não tenho tempo para verificar como que ele está indo, né? De repente, na escola, o que ele está acessando na internet. Então, não tenho tempo. Então, o desafio da correria dessa modernidade pode fazer com que alguém não consiga exercer e aí tem esse pretexto. Mas não pode existir nenhum pretexto para que ele não exerça, para que ele não, de alguma maneira, acompanhe e saiba como está. Então, realmente é um alerta para que não haja as desculpas, o pretexto, não dá tempo, não tem que encaixar uma maneira para que isso não tenha problemas e não desmorone uma família, desmorone a paz, né, familiar por causa dessa omissão, dessa ausência. Esse subtópico do compartilhamento do papel na responsabilidade doméstica, eu acredito que seja muito importante, né, para o nosso contexto moderno, né, quando as mulheres estão aí cada vez mais presentes nas empresas, né, trabalhando fora do contexto do lar, né, porque na mente de muitos homens, né, cuidar das responsabilidades do lar é coisa de mulher, né? Para muitos homens, um homem não pode lavar um prato, o homem não pode passar uma vassoura na casa, um homem não pode passar o pano na casa, o homem não pode fazer esse tipo de coisa porque se ele fizer, ele está fazendo algo que não é o papel dele. O homem não pode cozinhar, né? E isso, nesse contexto da família moderna que nós estamos vivendo, acaba muitas vezes trazendo muitos problemas para o relacionamento conjugal, né? Porque a mulher, às vezes, acaba ficando sobrecarregada, né? A mulher, em muitos contextos, ela sai para trabalhar na empresa, quando chega da empresa, tem que lavar roupa, tem que arrumar casa, tem que fazer comida, e isso acaba desgastando a mulher, né? E isso gera outros problemas, né? Problemas de cunho mais íntimos, sexuais, né? A mulher fica cansada, né? E o homem começa a exigir da mulher e isso causa muitos problemas, né? Então, quando o homem ele entende que as responsabilidades domésticas precisam ser compartilhadas, tornam as responsabilidades do lar mais leves. E essas responsabilidades domésticas, elas não devem ser compartilhadas apenas entre marido e esposa, não. Os filhos precisam também compartilhar dessas responsabilidades, né? É um problema muito grave hoje você não ensinar um filho a fazer as coisas do lar, né? Ajudar a arrumar uma casa, né? Ajudar a separar uma roupa. Tudo vai depender ali da faixa etária, da capacidade, né? que o filho tem ali de absorção, de aprendizado das coisas. Mas o fato é que é necessário que haja, sim, né, esse compartilhamento de responsabilidades domésticas para que a família ande melhor, né, para que sobre mais tempo para convivência,
para que sobre mais tempo para o lazer, né? Para que sobre mais tempo para o marido curtir a esposa curtir o marido, ambos curtirem os filhos. Então, quando há esse compartilhamento, né? Esse problema ele é amenizado, né? Vencido, e assim a família ela começa a entrar num ambiente assim de mais harmonia, um ambiente mais leve. E partindo aqui no subitem D, o papel de decidir, né? Onde o esposo e a esposa devem tomar as decisões em conjunto, não pode ser um autoritarismo. Olha, o homem, né, é o que decide, todo mundo tem que baixar a cabeça e pronto. Não, né? Pode se conversar, se planejar junto, sonhar junto, passar uma dificuldade junto, entendendo o que vamos adquirir agora, o que não dá agora fica para depois, né? E não deixar um passar à frente do outro sem que haja um entendimento. Então, o papel de decidir é algo compartilhado, né? Para que as coisas avancem e prosperem nesta família, pois também é um defeito, uma falha, não decidir. Tem que resolver, tem que decidir, tem que abrir mão de alguma coisa, tem que replanejar conforme a nova realidade, mudanças acontecem na situação de trabalho, situação financeira, as coisas vão acontecendo e tem que decidir, tem que resolver, orar a Deus, buscar a Deus e tomar decisões. Então, um dos defeitos que pode de repente ter o marido tem a ver com decisões, ele ser indeciso, não decide, tudo fica postergando, empurrando com a barriga, se deixar passar anos e não resolve. Então, posso até abrir um leque aqui de falhas ou defeitos de marido, que uma delas é a indecisão, não decide, e as coisas vão avançando, né? Outro defeito seria se ele é o contrário, ele quer decidir tudo sozinho, o ditador, o autoritário, está decidindo tudo sozinho, é outra falha. Podemos abrir aquele que de repente é insensível demais, ele não para compreender, entender, saber o que a esposa está passando, para de repente agora rever alguma coisa pensando nela. Então é um outro defeito que pode ser do marido, insensível, não para ouvir, né? Assim, inflexível, precisa mudar, ele era de uma maneira, precisa se adaptar para uma nova situação que está acontecendo, então parar e ser flexível, né? Outro defeito, de repente hipócrita na sua casa. As pessoas ali que estão dentro da família sabem a verdade, a realidade do que ele é. Então, se ele fora é uma coisa, se na igreja é uma coisa, e aí dentro de casa é outra coisa, é a família que vai ver, opa, peraí, né? O que fala lá, ele é um cooperador, é o professor, é a professora, o que ela fala lá em casa é outra coisa totalmente diferente. Então, é outro defeito, né? É um hipócrita. Então, abrindo um leque aqui de defeitos, falhas, né? Por exemplo, aquele que é um mau administrador, uma falha. Ele, de repente, ele tem uma boa intenção, ama todos da família, mas tudo que ele faz é errado, tropeça, né? Os pés pelas mãos, faz a dívida que não pode, toma a decisão que não pode, e aí a família toda entrando num buraco por causa dele. Então, um mau administrador, faz tudo errado, né? Então, é outro defeito, falha. E podemos ter outras, né? O explosivo demais, aquele que tudo, ele não tem o equilíbrio para parar, pensar, raciocinar e decidir. De repente, é explosivo demais, ele explode, qualquer coisa está nervoso e briga e toma atitude e grita com todo mundo e briga com todo mundo. Então, uma outra falha, né? Explodir demais, né? Então, são alguns dos defeitos, né, que o marido, se ele não vigiar e ele precisa trabalhar alguns que ele tiver para melhorar, né? Como por exemplo, ele tem um ciúme excessivo e aí sufoca a esposa e fica querendo em cima controlar demais cada passo da esposa, ciúme excessivo. Então são alguns defeitos que nós podemos tomar o cuidado para não estar cometendo. Nossos irmãos na sala de escola dominical, podemos alertá-los de alguns defeitos que eles podem vigiar para que não sufoquem filhos ou sufoquem esposa, né, com alguma dessas falhas. Daí, pastor Éden, a importância desse papel da decisão ser compartilhado, porque se acerta todo mundo. Sim. Se erra todo mundo. Né? Quando o marido ele acha que ele que tem que decidir sozinho e a esposa não tem que dar opinião alguma, quando ele erra, sabe o que acontece? A esposa olha para ele e diz assim: não falei para você, eu não falei para você que não ia dar certo, mas você acha que só você tá certo, né? E o mesmo acontece na mão oposta,
né? Então, é importantíssimo que as decisões com relações às questões da família, sejam elas de lazer, econômica, da própria criação dos filhos, que tudo isso seja feito de forma compartilhada, o marido andando em consenso com a sua esposa, né? Porque, repito, se acertar, acerta ambos. Se errarem, erram ambos e ninguém vai ficar jogando nada na cara do outro. Pelo contrário, se acertarem vão se alegrar com o acerto e se errarem ambos vão aprender com o erro, né, para corrigir, né, a postura e decidir mais acertadamente, mas sempre essa decisão compartilhada para o bem maior, que é o bem da família como um todo. Avançando então aqui para o segundo tópico, a liderança no lar, então já vamos progredindo para algo que Deus estabeleceu. Embora tudo deve ser compartilhado, existe algo que Deus estabeleceu como uma diferença, onde desta unidade, desse núcleo familiar, ele tem a responsabilidade de ser o líder, de ser o cabeça. Isso é princípio bíblico, que não pode ser alterado. Outras situações podem ser tratadas, conversadas, combinadas, como foi citado de deveres domésticos, mas tem valores que são inegociáveis, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz que o marido é o cabeça da mulher, né? Efésios 5, 22 diz para a mulher se submeter ao marido. Também depois prossegue dizendo dos filhos, Efésios 6, 1, que os filhos devem, né, obedecer aos pais. Então, Deus coloca a sequência de hierarquia, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem, ele tem essa responsabilidade de liderar, de ser aquele que serve, porque liderar é servir, liderar é um amor sacrificial, tanto que o texto lido como chave, né, fala dessa comparação de Cristo fez pela igreja, o marido faz pela esposa, ou seja, é um amor sacrificial. Então ele vai liderar, ele vai estar à frente e ela vai se sentir amada e cuidada com esse cuidado, né? Não é uma liderança impositiva de ordens, né, mas uma liderança de que faz uma entrega total por ela, uma entrega sacrificial, né? Então, esse tópico segundo vai entrar sobre isso, essa liderança, o marido como cabeça. Não somente isso, como o homem como cabeça, né? Porque a própria Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja e por ele ser o cabeça da igreja, a própria Bíblia também diz que nós devemos amar a nossa esposa ao ponto de se entregar como Cristo se entregou pela igreja. E o que é se entregar? Primeiro que Jesus ele não foi autoritário. Ele foi humilde, tratou todos com amor, buscou fazer o bem a todos e ele agregou pessoas ao lado dele. Então, para que nós agreguemos a nossa família ao nosso lado, é preciso que trate com humildade, com amor e tentar fazer o bem a todos. Na verdade, ali é através da orientação, como o próprio Jesus fez, ele orientou a todos, né? Todas as vezes que ninguém saiu sem resposta, todos saíram com resposta, até mesmo pessoas que vieram para atentar ele, né, pegar ele em algum deslize, saíram com as respostas, e não saíram com as respostas da jeito que eu queria, mas saíram com a resposta aprendendo de Jesus. Então fez com que ele fosse um diferencial. Assim deve ser o homem, com um diferencial na sua palavra, com um diferencial naquilo que ele age e tudo mais. O sacerdócio, ele tem algo muito valioso também. A partir do momento que o homem, e esse é o papel do marido, ele se coloca, ele tem que ser basicamente um homem conhecedor da palavra, ele não pode ser omisso ao conhecer a palavra. Então nós percebemos que muitos pais de famílias dentro da igreja deixam de frequentar a escola bíblica dominical enquanto as suas mulheres frequentam. Que sacerdócio é esse que não conhece a palavra de Deus? Nós vemos muitas vezes, e eu sou da época dos anos 80, gostaria de ter sido antes, mas eu sou da época dos anos 80, onde havia um forte apelo das irmãs em oração na igreja. Mas a gente vê poucos homens em oração. O sacerdote tem que ser um homem de constante oração diante de Deus.
Quando a gente fala sacerdote, não está falando daquele que é ministro da palavra nas igrejas. Nós estamos falando do contexto em que Deus colocou. Porque 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que todos nós somos sacerdotes de Deus. Então, nesse contexto, o homem tem, por obrigação, ser o sacerdote do lar. É ele que traz as coisas pertinentes a Deus ao lar. É ele que vai dar base para a vida espiritual da família. E como ele vai dar base espiritual para a família se ele não consegue nem ter seu momento de oração? Se ele não consegue explanar a palavra de Deus, porque isso relega ao segundo plano. Aí já está numa negligência. Mas se alguém não cuida dos seus, principalmente os da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, isso está dizendo o seguinte: você é infiel, porque não adianta nada você ter a postura de marido, ter a postura de servo de Deus, ter a postura, mas você negligencia o ensino da palavra, o cuidado espiritual, o amor do lar, a união, o zelo pelo emocional, tanto da mulher como do filho, né? Então, isso aí está dentro do papel sacerdócio. É igual um pastor. O pastor está preocupado com o quê? Com o emocional da igreja, com o crescimento espiritual, com o crescimento intelectual sobre a palavra. Então, vamos pegar esse exemplo e vamos entender que o papel do homem, marido, você tem a responsabilidade de ser o sacerdote do lar. Você tem que se dedicar ao máximo para buscar. Agora, como nós vimos no passado, compartilhando, vivendo essa palavra e ao mesmo tempo tendo essa união, essa distribuição de tarefas, porque tem alguns que se dedicam tanto à igreja que esquece da esposa. E eu quero dizer aqui só uma palavrinha, um pouquinho não tem nada a ver, mas quando eu falo sobre isso, eu falo do cuidado com a família. Tira um momento para sair com a sua esposa, só você e ela. Tira um momento para você ter um lazer com seu filho, né? Não queira achar que tudo é ferro e fogo. Tira um momento lá para correr com seu filho, jogar uma bola, andar de bicicleta, que seja, né? Eu não sou muito a favor, né? Apesar da minha esposa muitas vezes fala isso de mim, mas assim, conta uma piadinha, uma brincadeira, mas uma piadinha sadia, não aquelas, né, profanas, mas aquela que brinca, tal, né? Para criar uma intimidade, criar e mostrar que você tem um momento de lazer e tem um momento de seriedade, que é a instrução da palavra e de crescimento espiritual. Na verdade, irmão Luiz, esse texto de Efésios 5 e 8, né, que fala sobre o cuidado do homem, né, com a sua família, tem tudo a ver com o seu aspecto de liderança, né? O homem, como sacerdote, ele cuida da espiritualidade da sua família. Ele ora com a sua esposa, incentiva a sua esposa a orar, incentiva a sua esposa a ler a Bíblia, incentiva a sua esposa a fazer a obra de Deus, né? Ora pelos seus filhos, com os filhos. E aqui eu quero falar da importância do culto doméstico, né? Do homem ser um influenciador, né? Levar a sua família, né? A cultuar e a servir a Deus dentro do ambiente familiar, porque infelizmente muitos pensam que servir a Deus é apenas frequentar quatro paredes, o ambiente eclesiástico, mas nós sabemos que o servir a Deus vai além disso, e o homem tem um papel fundamental nisso dentro do lar, que é ser um sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento, ele era um representante, né? Ele era um representante dos homens diante de Deus, né? E dessa forma o homem, ele leva a sua família a Deus, né? Leva a sua família a Deus em oração, ensinando a palavra. E aqui nós vamos bater nessa tecla que o irmão Luiz falou aqui, o irmão Luiz, o irmão Éden, né? Muitos pensam que a missão de ensinar a Bíblia, de ensinar a palavra de Deus é só da igreja. Não. Os filhos devem aprender a palavra de Deus em casa, né? E o cabeça, né? O pai, o líder do lar, tem essa função sacerdotal, né? Provedor, né? Prover não só o sustento material, né? Mas também o sustento emocional, né? O sustento no sentido de propiciar a família, o lazer, de propiciar a família, todas essas circunstâncias
que levam com que a família ela desenvolva, cresça espiritualmente, emocionalmente, né? Então, o homem, o marido como líder tem esse papel provedor, né? Exercer a autoridade de Deus no lar. Não é autoritarismo, né? O que é autoridade? A autoridade é aquilo que se conquista pela forma que você vive, né? É o viver da palavra de Deus. Como quando um homem vive a palavra de Deus, ele tem autoridade. Que autoridade é essa? É a autoridade de Deus na vida dele. Então, ele tem a capacidade de conduzir a sua família na presença de Deus, para servir a Deus, de conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor, né? Orientá-los no seu modo de viver. Então, o homem precisa entender que essa liderança que ele exerce na família abrange esses aspectos, né? Espirituais como sacerdote, né? Materiais como provedor e emocionais como autoridade, como aquele que é exemplo, né? Para os filhos, né? Exemplo de servo de Deus para sua esposa, né? Tem um ditado, o Luiz falou de piada, né? Eu ouvi certa feita na minha terra que o pastor da igreja, né, pregando, e certa vez o seu filho olhou assim para sua mãe e disse: mamãe, por que a gente não se muda para a igreja? Porque aqui na igreja papai é tão legal, mas lá em casa ele só briga, né? Então, infelizmente, muitos maridos acabam não sendo o exemplo para os seus filhos, né? Não sendo um exemplo de fé e de conduta cristã para sua esposa. E isso é que é exercer autoridade no contexto familiar. E nós precisamos, né, nós homens, nós maridos, né, o foco da lição aqui está sobre o papel do marido, do homem no contexto familiar. Nós precisamos redescobrir isso, né, a nossa responsabilidade como sacerdotes, como provedores, né, como agentes que manifestam a autoridade divina dentro do lar, dentro da família. Quando falamos em sacerdócio, também nos lembra Cristo que ele é rei, profeta e sacerdote, e marido no seu lar, na qualidade de rei é governo, liderança, na qualidade de sacerdote é um intercessor, faz a mediação diante de Deus. Como um bom exemplo, o servo Jó, que na madrugada fazia sacrifício para Deus, intercedendo pelos seus filhos, né, na possibilidade deles terem pecado no seu coração, ele já estava intercedendo. Então, um ótimo exemplo de sacerdote, aquele que representa e aproxima sua família de Deus. Como um profeta, é aquele que traz a verdade de Deus, a palavra de Deus, a instrução de Deus, o instrumento para que a verdade de Deus esteja disponível ali nas mentes e corações da sua família, um influenciador. Então, são qualificações dele como um marido cristão, sendo como o pastor daquela família, daquela casa, o que alimenta, o que protege, o que orienta, que dá uma direção, e direção de acordo com a vontade de Deus, para que não seja como, por exemplo, não seja um louco, como temos aí Nabal nas Escrituras, onde, por causa da sua tolice, ele traria destruição, morte para a sua família, vinha espada de Davi contra ele por causa da sua insensatez, sua insensibilidade. E aí um homem cristão, se ele for insensato, ele pode trazer destruição e prejuízos para a sua família, mas ele deve buscar a sabedoria, tanto que, dentre as qualificações de obreiros, ali, o apóstolo Paulo ministrando a Timóteo, ele fazendo uma listagem de qualidades que são necessárias para um obreiro. Ele diz lá, no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, versículo 4, ele diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. E no 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ele faz uma pergunta, né? Ou seja, uma qualificação de um obreiro, de um servo de Deus, é cuidar bem
da sua casa. Então faz parte das suas qualidades, como poderíamos descrever outras qualidades, que é ser compreensivo, que é ser amoroso, que é ser cuidador, que é ser sensível, que é transmitir segurança emocional, que é ser o apoio emocional para a esposa, que é aquele que ouve ela, que é uma tarefa, uma missão do marido é ouvir ela, que quer falar bastante, é importante isso parar e ouvir, mesmo que seja bastante, mas de vez em quando ouvir, né, para ser um apoio emocional para ela e também ser um trabalhador, outra qualidade é ser trabalhador, que é um dos subitens aqui, é ser o provedor. Então uma qualidade que ele tem que ter é ser um trabalhador, não pode ser um preguiçoso, não pode ser relaxado, não pode ser irresponsável, não pode, por causa de más comportamentos, más atitudes, ele não dá certo em emprego nenhum, trabalho nenhum e a família sofre as consequências, né? Então ele tem que ser responsável, tem que ser o trabalhador para que todos se espelhem nisso. Olha, ele se dedica e se empenha pela família, trabalha bastante pela família, faz o melhor pela família e todos vejam o amor dele com a família e ele tenha essa conquista desse amor de volta, né? Então, são as qualidades aqui que a gente vê no homem. Teríamos também outros pontos a abordar que estarão em outras lições, como, por exemplo, da sexualidade, teremos a lição 10, que fala sobre o ato conjugal, sobre a administração financeira, terá outra lição só sobre finanças, né? Então, hoje fica essa abertura inicial para que os professores desenvolvam aí nas suas classes e vamos partir já para as considerações finais, nossos amados irmãos. Gostaria de estar falando aqui agora e dizer algo tão singelo e singular. Apesar de vocês vão ver isso na conclusão, apesar de não estar direcionado todo esse assunto que nós falamos aqui hoje, né? Mas está bem claro em dizer, o homem, marido, tem que assumir sua responsabilidade. E ao assumir a sua responsabilidade, ele compreender também que a sua responsabilidade não passa pelo autoritarismo, e sim pela autoridade investida sobre você. E a autoridade, muitas vezes, ela é de tal maneira como num governo de uma empresa. Você recebe as ordenanças, você distribui entre seus liderados, e quando o nosso irmão Adailton bem disse, quando todos acertam, todos ganham. Quando todos erram, ou um erra, todos perdem. É igual no futebol. Se o goleiro tomar um gol lá de bobeira, o time é prejudicado. Mas se ele faz o papel dele, cabe ao atacante fazer o papel dele e assim por diante. Então é compartilhado todo um sistema para que todos eles saiam vencedores. Então, para a família sair vencedor. Mas quem é o comandante dessa equipe toda? E muitas vezes é o que nós vemos, eu vou pegar esse gancho, é o técnico. Pode ver que quando acontece o time não está muito bem, a primeira pessoa que é decepada é o técnico, o cabeça. Então, quando a família não está bem, o primeiro a sofrer as consequências é justamente o marido. É ele que vai. Eu sempre falo isso nas minhas lições, quando eu falo sobre família, eu digo o seguinte: quando se tem uma família com algum problema, e eu vou pegar um exemplo claro de filho, pode ter outras situações, mas assim, um filho que está aprontando, desleixado, ele está envolvido em várias coisas, eles nunca vão dizer, é filho da fulana. Eles vão dizer, é filho do fulano. Então você, marido, tem responsabilidade, porque o seu filho está recarregando o seu nome. Veja, o seu sobrenome está nele. Então, pegando esse gancho só sobre esse exemplo, imagine outras situações também, né? Então, nós percebemos que o homem é o cabeça do lar e ele tem que abraçar isso e entender qual é essa função. Como Cristo amou a sua igreja, ele deve se entregar pela sua família. Que Deus abençoe você, aluno, e especialmente você, professor da nossa escola bíblica dominical, que o Espírito Santo lhe inspire, né, a fazer os maridos, né, que fazem parte aí da sua sala de aula entenderem, né, o papel que eles têm como provedores, né, como protetores, como agentes de segurança de suas famílias, né, esposa, filhos,
porque isso com certeza, né, vai trazer, né, a edificação das famílias dos alunos da tua classe. Então, que Deus te abençoe e te use na ministração dessa aula. Queridos, estamos finalizando essa lição de número 3, cujo papel do marido é importantíssimo, fundamental para o bem equilíbrio emocional, espiritual, físico da sua família, seja bem desempenhado por nossos irmãos, nossos alunos, nossas famílias, nas nossas congregações, tendo sempre como referência o padrão que é Jesus, né? Que a referência deixada na palavra de Deus é para amar como Cristo. Então, Cristo é aquele que se entrega, sacrifica, que faz o melhor para o bem-estar da esposa, da noiva, a igreja, assim o marido seja. Que, em nome do Senhor Jesus, tenhamos cada vez mais famílias bem orientadas, instruídas e bem cuidadas pelos seus maridos e esposos. Que você continue acompanhando cada lição, que você tenha uma boa aula, uma excelente ministração, com participação, com interação dos seus alunos, para que seja uma grande bênção. Que Deus continue te abençoando grandemente, em nome do Senhor Jesus.